Olá, bom dia a todos. Vamos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é o capítulo 4 do meu livro Aventuras e Desventuras. Quem acompanha meu canal sabe que eu já publiquei os capítulos 1, 2 e 3. E hoje vou fazer esse vídeo publicando o capítulo 4, que eu espero que vocês estejam acompanhando e que gostem. Tá? Por favor, comentem quem achar interessante, dê o like e vamos que vamos, tá? Capítulo 4, Primeira Conquista. Davi terminou o ginásio com 15 anos de idade. Como ele aniversariava no mês de outubro, entrou no primeiro ano do ensino fundamental com 7 anos completos. Nesse tempo, funcionava assim. Na escola, só quem aniversariava no primeiro semestre poderia iniciar com 6 anos. Mas isso nunca foi problema para o Davi. O seu histórico era o melhor do colégio. A colação de grau aconteceu no mês de dezembro. E a família estava toda lá para prestigiar o menino prodígio. Os pais, os irmãos. A mãe dera à luz ao terceiro filho e dessa vez tinha sido uma menina. Era a Ana. Os avós, inclusive os paternos que tinham viajado para lá para participar da colação de grau do neto, que era o orgulho de todos. Os tios, os primos, enfim, todos que gostavam de Davi. Na cidade era um acontecimento legal e as pessoas se orgulhavam. Davi estava muito tranquilo e feliz, pois vencera bem aquela etapa da vida acadêmica e se preparava para os novos desafios que viriam pela frente. Sabia que teria que deixar a cidade que amava, pois queria seguir nos estudos. E ali naquela pequena cidade já não dispunha do que precisava. Seu objetivo era cursar medicina e precisava de um segundo grau mais forte para poder encarar o vestibular de um dos cursos que sempre estava entre os mais concorridos nas diversas universidades. Seus pais decidiram que iriam mandá-lo para São Luís. Um tio, por parte de pai, morava lá, tinha espaço em casa e toparia recebê-lo com o maior prazer. São Luís tinha boas escolas e seria providencial para ele a ida para lá, teria mais vantagem para seguir na sua vida acadêmica. Viajaram Davi e Rafael para São Luís. Eles precisavam conhecer a escola em que ele iria estudar, fazer matrícula e tudo mais necessário. Viajaram cerca de 500 quilômetros até a capital do Maranhão. A viagem se deu de forma tranquila. Foram de ônibus, seu pai tinha carro, mas não tinha muito gosto pela estrada e se sentiu mais seguro. Quando chegaram, foram recebidos pelo tio na rodoviária. Seguiram de táxi até a sua casa. O tio morava um pouco afastado do centro da cidade, mas era uma área nobre. Não era uma área nobre, mas era um local muito bom. Chegando lá, Davi conheceu a sua tia e o seu primo. Eles tinham um filho, um garoto que recebeu Davi bem satisfeito. A primeira impressão tinha sido muito boa. Como era noite, eles tomaram banho, jantaram e depois foram se recolher. Estavam cansados da viagem e no dia seguinte havia muito o que fazer. Após o café da manhã, Renato, esse era o nome do tio, acompanhou Rafael e Davi a uma escola renomada no centro de São Luís. Rafael gostaria de matricular seu filho lá, mas precisava saber se havia condições financeiras para bancar o filho naquele centro de ensino. A escola não era barata, mas também não existe boa escola barata, exclamou. Chegaram ao local. Ele se reuniu com o pessoal da escola e ficou sabendo que o preço das mensalidades estava acima da sua capacidade. Ficou frustrado, aquela escola era ideal para Davi, mas com aquelas mensalidades ficaria inviável, iria procurar uma mais em conta. Vendo a frustração de Rafael e sabendo que vinha de longe, o diretor conversou com ele sobre a possibilidade de uma bolsa escolar. Com a bolsa, a mensalidade poderia cair bastante, mas isso dependeria muito de Davi, pois ele teria que fazer uma avaliação e, dependendo do resultado que obtivesse, teria a bolsa. Nossa escola tende
a prestigiar os bons alunos e, pelo que vi no histórico, ele tem tido um ótimo desempenho na sua vida escolar, falou o diretor da escola. E quando será a avaliação? Perguntou Rafael. Podemos marcar para amanhã, daqui a 5 dias vocês decidem. Rafael não poderia ficar muito tempo fora por causa do seu trabalho. Deixar a esposa e um funcionário de confiança tomando conta das bancas na feira, mas estenderia um pouco a sua permanência. Valeria a pena tentar a bolsa para o Davi, que lhe dera tanto orgulho na escola até então. Tudo bem, diretor. Vou conversar com o Davi e ver quando ele pode fazer o teste. Davi ouvira a conversa e interveio. Senhor diretor, quais matérias caem nessa avaliação? O diretor sorriu e respondeu: matemática, português, redação, geografia, história, coisa que você viu no ginásio. Pois bem, posso fazer esse teste amanhã? Pode, Davi. Eu ainda não entrei no clima de férias e as matérias estão frescas na minha memória. Seria bom que eu fizesse essa avaliação mais breve. Pode ser, senhor Rafael? Perguntou o diretor. Se ele quer assim, tudo bem. Então, estejam aqui amanhã às 9 horas para avaliação. No dia seguinte, Davi chegou com seu pai no horário marcado, combinado. Enquanto o pai aguardava, Davi fez os testes. Ao término, o diretor disse ao pai que teria a resposta da avaliação no dia seguinte. Os dois agradeceram e foram embora. No dia seguinte, o telefone tocou na casa de Renato. A tia atendeu. Era o diretor da escola que, com a voz muito contente, pediu para falar com Rafael. Rafael atendeu cheio de expectativa. Parabéns, seu Rafael. O seu filho foi muito bem no teste. E estamos dispostos a dar um desconto de 50% no valor da bolsa para ele. E esse desconto pode aumentar se ele conseguir ter um bom desempenho na escola. Rafael ficou muito feliz e agradeceu ao diretor. Nessas condições, eu posso sim matricular meu filho aí. Rafael abraçou e parabenizou Davi. Estava muito feliz, pois esta era a primeira grande conquista de seu filho em São Luís. Todos ficaram muito felizes naquele dia. Depois de matriculado e tudo acertado, Rafael e Davi voltaram para casa. Ele iria ficar lá até o término das férias, depois voltaria com o pai para São Luís, onde iria estudar a partir daquele ano. A viagem foi tranquila. Davi aproveitou para conversar com o pai sobre o novo passo que daria em sua vida. Iria deixar pela primeira vez a casa dos pais para morar em outra cidade com parentes. Fora muito bem recebido pelos tios, mas sabia que não seria a mesma coisa da vida em casa com seus pais. O pai confortou Davi. Meu querido, a vida funciona assim, mesmo. Muitas vezes temos que sair da zona de conforto, se almejamos algo mais nas nossas vidas. Ficando lá em nossa cidade, o seu talento será desperdiçado. Você precisa seguir a sua vida, mas pode ficar tranquilo que estaremos sempre em contato e nos veremos sempre que houver oportunidade. Depois de uma longa e cansativa viagem, os dois chegaram à cidade. A mãe e os irmãos esperavam. Depois dos cumprimentos, seguiram para casa. A mãe estava ansiosa para saber das novidades. Querida, disse Rafael, foi tudo muito bem. A casa é simples, mas tem espaço suficiente para o Davi ficar bem e conseguir matricular em um dos mais renomados colégios de São Luís, o Orion. Não é muito caro, indagou a mãe. Mas o Davi conseguiu uma bolsa que irá facilitar o pagamento das mensalidades. Ele fez uma prova de avaliação, foi aprovado e ganhou uma bolsa. A mãe abraçou o filho, lhe parabenizou e lhe disse, sempre nos orgulhando. Obrigado, meu filho. Davi iria aproveitar bastante as férias. Sabia que, ao término, teria que se mudar para São Luís e reiniciar os seus estudos. E daí em diante, só voltaria para passear nas próximas férias. Portanto, foi pescar com o avô, comer os biscoitos da avó, ajudou os pais na feira. Estava muito mais à vontade, pois precisava aproveitar aqueles momentos antes de partir.
Saiu para a balada com os primos e amigos. Ele não tinha namorada fixa, mas não perdia tempo quando tinha oportunidade de ficar com uma menina. Ele era querido, pois além de bom aluno, era um cara esperto, simpático e tinha muitos amigos, principalmente aqueles que gostavam de se reunir com ele para estudar, fazer trabalhos. Iria sentir muita saudade da sua pequena cidade, do seu colégio, dos amigos, dos pais, dos avós, dos primos, dos tios, de todos aqueles que faziam parte da sua vida. Mas ele sabia que para ele o melhor era seguir em frente, e quando voltasse mataria saudade de todos. Mas naquele momento ele ainda estava lá, de férias, e tinha mais era que aproveitar. Não sabia como seria a sua vida a partir de então. Deveria aproveitar ao máximo aqueles dias na cidade. Ele estava feliz. Alguns amigos também iriam partir para outras cidades. Alguns iriam ficar por ali mesmo, porque ainda não tiveram ainda a oportunidade de sair. Ele sabe o esforço que os seus pais estavam fazendo, mas iria valer a pena. Davi seria um grande médico, tinha certeza, seu coração falava isso, e ele sempre foi um aluno aplicado. Com certeza manteria o desempenho na capital, mesmo distante de casa, mas com a presença de todos no seu coração. O amigo Vitor. Paulo tinha um bom coração, mas não admitia que pisasse em seu calo. Ele usava estes termos. Sistemático, nunca foi de levar desaforo para casa. Era muito respeitado em seu bar, atendia bem a clientela. Voltando ao amigo Vitor, né? Deixava o amigo Paulo. Amigo não, pai de Davi, né? O pai biológico. Deixava os amigos à vontade, mas não tolerava baderna e nem desrespeito em seus domínios. Era sério e respeitador. Não conseguiu ficar rico, mas ganhava o seu sustento com seu trabalho no bar. Sofia já estava com 2 anos quando nasceu o segundo filho do casal. Era uma menina, nascera de parto normal e era saudável. Foi registrado com o nome de Benjamim. Era um menino, né? Menina. Foi registrado com o nome de Benjamim. Repetindo, Sônia já estava com 2 anos quando nasceu o segundo filho do casal. Era um menino, nascera de parto normal e era saudável. Foi registrado com o nome de Benjamim, nome bíblico. Paulo estava muito feliz, ele agora tinha um casal. Aliás, nesse livro que não falta é nomes bíblicos, né? O parto ocorreu de forma tranquila e ambos foram logo para casa, mãe e filho. Família aumentando, despesa também, mas fazia parte do contexto. O importante era poder continuar trabalhando para dar o melhor à família que estava lá. Paulo não era um grande administrador. Tudo que construía, consumia. Tinha o sonho de ganhar muito dinheiro, possuir as coisas, mas não era muito forte com investimento. No seu estabelecimento ele vivia sempre apertado financeiramente, muitas vezes faturava alto, outras vezes o movimento caía, e o faturamento também, gastava muito quando ganhava muito e ficava no sufoco quando o movimento diminuía. Não conseguiu o equilíbrio, mas ia levando a vida, muitas vezes revoltado por considerar injusto tudo aquilo que ocorria em sua vida comercial. Carolina, sempre que podia, estava no bar trabalhando com o marido, mas o seu forte mesmo era cuidar da casa e da família. Os filhos cresceram e foram para a escola, naturalmente. Paulo tinha essa preocupação, educar os filhos e prepará-los para o mundo. Era preciso e a escola era fundamental. Ambos estudavam em uma escola pública, perto de casa onde morava, e Paulo tudo fazia para mantê-los na escola. Se quisessem, se formariam, e assim a vida ia se desenrolando. Paulo era de poucos amigos. Entrar em seu mundo não era fácil. A sua vida girava em torno do bar. Na casa, sua família e alguns poucos amigos. Aliás, era muito difícil saber quem eram realmente seus amigos. Eram amigos da sua clientela em geral, mas não era falso. Falava o que tinha que falar, não era de mandar recado. Falava o que sentia de forma direta. Era do tipo, ame ou deixe, ame ou odeie.
Só permanecia ali em seu estabelecimento as pessoas que gostavam dele e do seu jeito de ser, se adaptavam e por ali ficavam. Mas ele era cativante e seu ambiente acolhedor. As pessoas que não se enquadravam iam e não voltavam. Quando voltavam também de lá, não mais saíam. Quando voltavam de lá, não mais saía. Algo interessante de ser analisado. Muitos que frequentavam aquele ambiente só deixavam quando morriam. Ele já não sabia quantos dos frequentadores já não estavam mais aqui neste mundo. Ele tinha história. Portanto, era difícil saber quem eram os seus verdadeiros amigos, aqueles que, além de clientes, ele nutria amizade, aqueles com os quais ele compartilhava sua vida pessoal, aqueles que sabiam onde o calo lhe apertava. Ele às vezes dizia que não tinha amigo, mas tinha. Ele não se abria muito, era reservado e orgulhoso. Ficava com fome, mas não comia se achasse que quem lhe dava de comer o fazia com algum desdém. Fora o risco de levar o prato de volta na cara. Ele era temperamental, não fugia de uma briga, mas, no entanto, tinha um lado amável, paizão, bem família. Uma contradição para quem já fora casado antes de perder total contato com a família anterior, especialmente o seu filho. Este lado era bem guardado e raramente se apresentava. Difícil ser visto, era bem mascarado. Talvez a vida que levava desde que deixara a sua casa e saía para o mundo tenha feito assim. Não podia apresentar-se seu lado bom, doce, pois poderia demonstrar fraqueza, coisa que o ambiente em que trabalhava não permitia. E todos sabemos como não é fácil a gente não poder agir e se comportar por inteiro, ter que esmagar parte da gente que pode nos fragilizar diante do mundo, nos expor, não é fácil. Paulo pensava assim. Paulo tinha um hiato no coração, na vida, uma lacuna não preenchida que ele não sabia exatamente o que era, mas lhe incomodava um pouco, algo que só se resolveria o dia em que ele descobrisse e enfim pudesse preencher. Será que ele iria descobrir? Não se sabe, mas o fato é que ele seguia sua vida. Ele não poderia parar. Vitor conheceu o bar do Paulo. Ele morava nas redondezas e começou a frequentar o bar casualmente. Paulo já mantinha o bar ali há algum tempo. Vitor conhecia o bar, mas não frequentava. Tudo tem o seu momento certo de acontecer. Vitor não tinha a menor ideia do que iria ser a sua vida desde que conheceu o Paulo e o seu bar. Ele começou a andar por ali porque tinha um bom movimento, fez amizades, tomava uma cerveja esporadicamente e gostava de jogar dominó com os amigos. Provavelmente foi o dominó que o atraiu para aquele espaço. Era um bom local para desestressar. No princípio, era mais um ponto onde passaria a frequentar, como vários outros que já tinha frequentado ou que frequentava na vida. Nada de especial, porém o tempo foi passando e sua amizade com Paulo foi aumentando. E além de cliente, viraram grandes amigos, uma amizade cada vez mais forte, o que os tornou cada vez mais próximos, quase como irmãos, pai e filho, e coisa e tal. Eram da mesma família. Vitor era mais jovem que Paulo e gostava do seu jeito de ser. O admirava. Paulo muito agitado e Vitor mais calmo. Paulo briguento e Vitor mais light. Enfim, com temperamento bem diferente, mas que se completavam. A vida parece ser assim. Vitor ficou sabendo do filho que Paulo tivera em seu primeiro relacionamento e não entendia muito bem como aquele homem de família, tão família, tivesse perdido o contato total com seu filho. Será que queria apagar o passado? Seria esse passado tão ruim que deveria ser apagado? Não era. Tanto não era que Paulo falou sobre isso com Vitor. Inclusive, disse que gostaria de vê-lo novamente um dia. Talvez fosse esse o hiato no coração de Paulo e ele ainda não tivesse descoberto. Sangue do seu sangue, um filho seu. Como estaria este filho agora? Estaria bem? Já teria casado? Tivera filho? Como seriam seus netos e sua nora? Teria vencido na vida? Perguntas que às vezes ele se fazia. Acreditava que todo pai, mesmo que inconsciente,
Acredito. Como seria essa vida? Teria vencido na vida? Deixa eu me corrigir aqui, para vocês entenderem. Perguntas que às vezes ele se fazia. Acredito que todo pai, mesmo que inconsciente, tem essa preocupação. Em determinado momento da sua vida cotidiana, ele para e pensa nisso. Mesmo que tenha se acostumado, entendido que o destino quis assim e que nada poderia fazer além de aceitar e seguir em frente na sua vida, alguma coisa não fechava. Este era o entendimento de Vitor. Poderia ser apenas o entendimento dele. As pessoas são diferentes e pensam diferentes. Mas este era o pensamento de Vitor. Isso lhe chamava atenção porque ele percebia este ato no coração do amigo. Sentia que alguma coisa lhe faltava e sua vida não fechava. Sempre tinha a sensação de que alguma coisa estava incompleta para que pudesse ter paz de espírito. O amigo não sabia, mas Vitor começou a unir as coisas. Um filho que ele conheceu, registrou e depois partiu para nunca mais ver. Não era algo natural, principalmente para um pai tão zeloso, tão preocupado com a sua família. Sempre preocupado em fazer o melhor por eles. O seu coração talvez lhe cobrasse isto. A viagem de Davi. Chegou o dia da partida, voltando ao nosso querido Davi, né? Chegou o dia da partida, as aulas iriam começar e Davi tinha que deixar a pequena Estrela do Sul, a cidade onde tivera até então, desde que deixou a capital federal, terra da sua mãe e dos seus pais. Desta vez, Sara também iria. Ela queria conhecer o colégio onde o filho estudaria. Um dos irmãos de Sara ficaram cuidando das bancas até a sua volta e do Rafael. Após as despedidas dos familiares que ficariam, a família partiu para São Luís. Iam levar Davi à sua nova morada. Davi ia olhando a estrada e tudo que ficava para trás. Sabia que logo estaria de volta para passear, rever tudo aquilo, mas mesmo assim sentia um aperto no coração. Davi gostava muito da sua pequena cidade, sentiria saudades. A viagem seguiu tranquila até São Luís. Quando chegaram, Renata estava na rodoviária esperando o irmão e a família. Logo que desembarcaram, seguiram de táxi para sua casa. Lá chegando, a esposa de Renato e os filhos esperavam. Era um sábado e as aulas começariam na segunda-feira. Davi havia trazido as suas coisas, a mãe preparara, e o que mais precisasse, seria comprado à medida das necessidades. Tudo havia sido combinado com os tios. Na segunda-feira, Sara e Rafael acompanharam Davi até a escola. Era o seu primeiro dia de aula e os pais, que logo depois iriam embora, o acompanharam. A mãe, que não conhecia o colégio, gostou do que viu e ficou satisfeita. Conheceu o diretor, a secretária e alguns professores. Conversou com eles sobre a rotina da escola, sobre as regras e sobre os métodos de ensino e aprendizado aplicado naquela unidade de ensino. Assim que a aula começou, Davi se dirigiu para a sala e os pais retornaram para a casa dos tios. Quando Davi retornou da escola, conversaram com ele sobre o primeiro dia de aula e a sua impressão, seu nível de satisfação, e Davi se mostrou satisfeito, havia gostado e queria que tudo desse certo. Depois de tudo acertado, Davi já posicionado, os pais precisavam voltar para casa. Davi, juntamente com os tios, os acompanhou até a rodoviária. Depois das despedidas, os pais partiram. Davi observou o ônibus que se afastava, sentiu um pequeno aperto no coração e foi afagado pelos tios. Era o começo de uma nova etapa na sua vida, mas ele se sentia preparado. Davi em São Luís. Primeiro ano de Davi em São Luís e no Colégio Orion. O colégio tinha boa reputação e os alunos, em sua maioria, eram de bom nível. Davi nunca faltava às aulas, era responsável e sabia o que queria. Passaria no vestibular de medicina e se tornaria um grande médico. O seu desempenho não caiu, ao contrário, continuou a subir, continuava um bom aluno e com boas notas. Pela manhã estava no colégio e à tarde estava em casa. Era estudioso e ordeiro, não dava trabalho aos tios, que o tratavam muito bem, e ele se sentia à vontade na casa dos tios. Aquele comportamento carinhoso, recebido,
o confortava e ajudava a matar a saudade da sua cidade e de seus familiares. Ele se dava muito bem com o seu primo Gabriel, que também estudava pela manhã. Ele cursava a segunda série do ensino fundamental. À tarde, quando estava em casa, Davi ajudava nas tarefas escolares. O tio Renato trabalhava o dia todo e a tia Mara ficava em casa. Era dona de casa. Ele trabalhava fora antes, mas depois que Gabriel nasceu, ela trabalhava fora antes. Mas depois que Gabriel nasceu, deixou o emprego e não voltara mais. Passou a se dedicar ao filho, né? A vida na cidade grande era bem diferente daquela vida que ele tinha na cidade onde nascera e vivera e estudara até então. Mais pessoas, mais carros nas ruas, maior movimento, maiores distâncias, mais agitação. O contato com os colegas fora de sala de aula era mais difícil, pois moravam em lados diferentes da cidade. Não era como Estrela do Sul, cidade pequena, onde era mais fácil se encontrar, inclusive para fazer o trabalho das escolas. Davi ia de ônibus para o colégio, saía cedo de casa, pois gastava cerca de 40 minutos para chegar à escola. Era cansativo, mas Davi não reclamava. Ele sabia que para vencer na vida, sempre encontraria dificuldade pelo caminho. E essas mesmas dificuldades teriam que ser contornadas no dia a dia da escola. Davi foi fazendo amigo, e o de maior afinidade era Mateus. Ele morava em um bairro próximo ao que Davi morava e geralmente pegava o mesmo ônibus para ir à escola. O ônibus tinha uma linha em comum com os dois bairros e isso facilitou a amizade. Como todo começo de uma nova vida, seus primeiros meses em São Luís não foram fáceis. Tinha saudades de casa, da família, dos familiares, dos amigos, das pescarias com o avô, dos biscoitos da vovó, dos passeios com os pais e irmãos, da feira, dos banhos de rio. Era tanta coisa que tinha ficado para trás. Davi às vezes ficava triste, mas sabia que era uma necessidade e que nas férias poderia voltar para casa e matar toda aquela saudade. O ano passado, Davi foi aprovado com boas notas, enfim, vieram as merecidas férias de fim de ano. O ano passou, Davi foi aprovado com boas notas, enfim, vieram as merecidas férias de fim de ano. Davi iria para casa, iria passar todo o período de férias em Estrela do Sul. Mataria a saudade de tudo que deixara para trás. No meio do ano, Davi teve férias, mas como o período foi curto, ele optou por não ir para casa, inclusive por medida de economia e esforços despendidos pelos seus pais. E o esforço despendido pelos seus pais estava sendo muito grande. Ele queria aproveitar ao máximo a escola e aproveitou aquele tempo para estudar, ler e fazer a revisão das matérias. E claro, descansar daquela rotina corrida que era a sua nova vida. Se divertir com os colegas, curtir aqueles momentos sem aula, mas agora não, agora ele iria para casa. Foi quase um ano sem ver a família, apenas falando por telefone ou carta, mas Davi estava feliz. São Luís era uma cidade agradável, tinha praias, passeios com os tios nas praias, era o seu programa favorito. E Mateus sempre que podia os acompanhava. Os seus tios viajaram com Davi para a Estrela do Sul, aproveitaram a ocasião e foram fazer uma visita aos familiares que lá moravam, e que já há algum tempo eles não visitavam. A viagem ocorreu tranquila, e na chegada dos pais de Davi, os irmãos os esperavam, na pequena rodoviária. A alegria foi contagiante no reencontro. Seus tios ficariam lá uma semana e depois voltariam para São Luís. Mas Davi passaria todas as férias na cidade de seus pais e que também a adotara como sua, pois passara a maior parte da sua vida até então ali. A semana em casa e com a companhia dos pais, dos tios, que estavam matando saudade, também foi muito boa. Todos aproveitaram bastante, houve pescaria, banho de rio, festa e muita coisa para contar do ano em que Davi passou em São Luís, da nova escola, dos novos amigos e colegas e tudo mais que tivera para falar, mas teriam bastante tempo para conversar sobre isso. A semana passou rápido e chegou o dia dos tios retornarem a São Luís. Davi, juntamente com o pai, os acompanhou até a rodoviária, onde partiram de volta para casa, deixando saudades e com promessas de que voltariam assim que pudesse. Certamente que sim,
pois os laços que já eram fortes se estreitaram ainda mais com Davi morando na casa dos tios. A família estava muito unida, curtindo as férias. De volta a casa, de férias da escola, Davi descansaria. Não tocaria em livros. Depois de um ano desgastante, com muito esforço, ele iria aproveitar muito aquele momento na sua cidade. Davi estava com muita saudade de tudo ali e vendo o esforço dos pais, decidiu que os ajudaria na feira. Ele estava de férias de escola e viu ali naquele tempo ocioso a oportunidade de dar uma força para os pais que trabalhavam bastante e a chance de estar mais junto deles e dividir com eles o dia a dia, coisa que já não fazia mais parte da sua rotina. Os pais gostaram, mas acharam que Davi valia todo o investimento e esforço que faziam e preferiram que ele aproveitasse as férias livres de compromissos e poder voltar inteiro e revigorado para mais um ano de estudo. Em São Luís, Davi descortou dos seus pais e se prontificou. Não iria me atrapalhar em nada. Eu gosto de tudo ali onde fui várias vezes quando morava. Aqui e farei nos momentos de folga e o meu lazer. Vocês nunca me impediram de me divertir. Davi então conseguiu acompanhar os pais na feira. Todos os dias Davi estava lá. Eram momentos felizes, muitos conhecidos, amigos que reencontraram com Davi, o abraçavam, festejavam a sua estada ali. Para Davi, aqueles eram momentos de muita satisfação. Davi era querido. Em um fim de semana, Davi saiu para pescar com o avô e o tio. Eles sempre que podiam faziam isso, na época que Davi morava lá, e eles já estavam com saudades. Seu José preparou o material dele e o de Davi, e o tio Antônio as iscas, e também o seu material, e desceram para o rio. Foram no carro do tio, levando também os deliciosos biscoitos da vovó. Chegando, a canoa já estava pronta. Era comum as pessoas deixarem as suas canoas devidamente identificadas às margens do rio. E ninguém bulia, a não ser com a devida permissão, costumes da vida no interior. Chegando lá, deixaram o carro em local seguro, pegaram o material e foram na direção da canoa. Já estava escurecendo e virariam a noite pescando. Com saudade, Davi? Muito, vovô, respondeu o neto. Já faz bom tempo que não venho aqui. O tio Antônio sorriu, embarcado na canoa que era a remo e seguir o rio acima, Davi iluminando o caminho com sua lanterna potente. Tio Antônio era craque com os remos, mas o vovô também era. E se precisasse, Davi também remava. Quando chegaram a um ponto bom, todos atiraram seus anzóis no rio. Davi era só alegria. Há muito ele não fazia aquilo e já estava ansioso. Nunca se esqueceram das vezes que estivera pescando com o avô, o tio e também o pai, que dessa vez não pôde ir. A maré parecia não estar das melhores. Já há algum tempo eles atiraram os anzóis e nada acontecia, mas confiavam na astúcia do vovô. Com muita experiência, ele certamente sabia que pescariam algo ali, e se sentisse que não dava pé, se mandariam para outro lugar. E o tio Antônio também era do ramo. Depois de algum tempo, Davi ouviu a ferrada. Tio Antônio tinha fisgado um peixe. Pela corrida e pela briga, o peixe era bom, disse o avô. Não deixe escapar, Antônio. Esse merece ser levado para casa. Davi sabia que aquele ali estava no papo. Tio Antônio não perderia o seu belo pescado. Depois de algum tempo lutando com o peixe, tio Antônio conseguiu trazer até a canoa. Era um belo de um pintado. Boa, Antônio, esse aí vai para casa. A nossa peixada já começa a ser preparada. Só alegria. E a pescaria seguia mais animada, porque já começaram a render frutos. Com o peixe no capricho, já estava a bordo. Um peixão no capricho já estava a bordo e certamente que outros também viriam. Tio Antônio remou um pouco mais para cima e novamente pararam. Hora de jogar os anzóis novamente. Todos preparavam as iscas e lançaram-nas para a água. Hora de tentar mais um bom peixe. Ufa, Davi. Enfim pegou um também. Ufa. Davi enfim pegou um também. Era pequeno, mas o suficiente para alegrar Davi, que há muito não pescava e estava com muita saudade, muita vontade.
Parabéns, Davi, diz o avô. Tá melhor que eu, que não peguei nada até então. Obrigado, vovô, mas sei que o seu objetivo é algo bem maior que este. E o vovô sorriu. Seguiram firmes na pescaria, o tempo passava, Davi já havia pegado alguns peixes e o vovô só na espera. Davi estava ansioso mas o vovô estava bem tranquilo. Tio Antônio também pegou mais alguns e o avô aguardando. O avô era um grande pescador e acabaria fisgando o seu. Caramba, que puxão, exclamou Davi. Vovô acabara de fisgar um e era um dos grandes. Tio Antônio veio ajudar. Acende a lanterna, Davi. Precisamos de luz agora, disse tio Antônio. Este aqui é dos bons, disse o vovô. Depois de uma boa luta com o peixe, ele chegou até a canoa. Era um belo jaú. Tio Antônio trouxe o bicho a bordo e a alegria estava completa. Bela pescaria, 2 grandões e vários menores. Podiam voltar para casa agora, pois a missão estava cumprida. Davi era só felicidade e agradeceu ao avô e ao tio por aquela noite maravilhosa. Davi, é um prazer muito grande para nós. Você mora no nosso coração e merece tudo de bom. Nós o amamos muito. Eu também, vovô, eu também, exclamou Davi. Deram a volta na canoa e seguiram o rio abaixo de volta até o lugar em que tinham deixado o carro. Não demoraria, o sol começaria a nascer. Já estava um pouco cansado, mas muito satisfeito. A pescaria foi um sucesso. Davi merecia. Ele estivera fora por quase um ano, estudando muito e agora só queria se divertir. Chegando ao ponto onde deixaram a canoa, desembarcaram. Iriam aproveitar o rio para limpar os peixes. Era o melhor lugar. Depois de tudo terminado, recolheram todo o material, os peixes, ajeitaram tudo no carro e seguiram felizes para casa. Hoje teria peixada em casa e todos participariam. Quando chegaram em casa, a vovó já tinha se levantado e se preparava para fazer o café. Olha, minha velha, que belos peixes nós trouxemos, disse o avô. Não falei que a noite seria boa? Vovó falou, olhou sorridente. Ela também sabia disso. Vamos preparar uma bela de uma peixada. A família toda vem almoçar aqui neste domingo. Agora vão guardar as coisas e se aprontarem para o café, que estará quentinho. Não demorou muito e todos já estavam à mesa tomando café, com leite e comendo os deliciosos biscoitos da vovó. Davi era o mais feliz. Há tempos ele não fazia aquilo, estava com saudades. As horas se passaram e o movimento na casa foi aumentando. O pessoal começava a chegar. A certa altura, as tias foram se juntando a Dona Albertina. Hora de começar a preparar a tão esperada peixada. Ia ter carne de bode também. Essa nunca poderia faltar. Os pais de Davi, que este domingo não trabalhariam, passaram na feira e trouxeram verduras, frutas e legumes. A mesa seria farta. No horário combinado, a comida ficou pronta. O cheiro estava delicioso e todos se reuniram para o banquete. Vieram além dos pais e os irmãos de Davi, os tios, primos e até alguns amigos apareceram para o almoço. Só alegria naquele dia. Davi estava feliz, tinha passado o ano todo fora, longe daquelas pessoas que tanto amava, e aquele momento era mais que especial, era tudo o que ele queria naquele momento. Pois bem, pessoal, finalizamos o capítulo 4, né? O próximo será o capítulo 5. Espero que tenham gostado, que gostem, né? Que ouçam, porque é uma forma de vocês tomarem conhecimento de um livro. Uma forma fácil, né? Que você não precisa ler, só ouvir o que o autor gravou. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.